Nas tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Você está assistindo ao Homo Litúrgicos, porque se ser Homo sapiens está no nosso DNA, ser adorador está no nosso espírito. Deus Todo-Poderoso, nós te suplicamos que olhes com bondade esta tua família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser traído e entregue a homens cruéis sofrer morte de cruz por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como no renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado na terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levavam sobre si. Por isso lhe darei as partes de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava no seio da minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és meu santo Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Como água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste do pó da morte. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam e me observam. Repartem entre si minhas roupas e tiram sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em socorrer-me.
E esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. Jamais lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? Eles disseram: A Jesus do Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai e irestes. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? E disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Perguntas que ouviram o que eu ensinei. Eis que eles sabem o que lhe tenho dito. E tendo dito isso, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro ali estava e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és tu também um de seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Qual acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não entregaríamos a você. Disse, pois, Pilatos: Levai-vos e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os teus principais sacerdotes entregaram você a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: salve o rei, rei dos judeus. E davam-lhes bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eu aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais, os sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele nenhum crime. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tens poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltais este, não é amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos reis senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava sendo crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si minhas vestes e sobre minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num risopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou um lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu o testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creias. Porque isto que aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu
levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Hoje comemoramos, apesar do vídeo sair tarde, comemoramos, apesar de que é uma comemoração de que é uma vitória, a cruz, o sacrifício que Cristo fez hoje é uma vitória para nós. Nós devemos entender que esse sacrifício foi muito penoso para o nosso Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória, se humilhou, como diz Isaías 5:3. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores e pagou pelos nossos pecados, para que assim nós pudéssemos ter vida eterna. Nós pecamos todos os dias, fazemos muitas coisas erradas, mas todo dia a gente tem uma oportunidade de se arrepender. Entenda e saiba perceber as vozes que o Senhor coloque para que você se submeta àquele Cristo que morreu na cruz por você. Você tem que aprender a reconhecer a voz do Senhor na sua vida. Às vezes a voz do Senhor é aquilo que você não quer ouvir, mas você também tem que entender que Cristo fez um grande e suficiente sacrifício por você. Ele morreu no seu lugar. Aquela cruz era para você. Aquela cruz ela foi projetada para Barrabás. E aquela cruz foi projetada para nós como Barrabás, como inimigos do Senhor. Nós temos que entender que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado hoje. Hoje é um grande dia, a sexta-feira da paixão. Mesmo que esse vídeo tenha demorado para sair, aquele mesmo Deus que foi lá e morreu por você é o Deus que vai fazer você também mudar as suas convicções, os seus problemas, os seus defeitos, suas falhas. Ele é todo poderoso, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei da Glória. E o Rei da Glória quer entrar no seu coração. Usa esse sacrifício. Eu li para você o texto inteiro aqui do que Jesus passou. Sacrifique também. Tome a sua cruz. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas convicções erradas. Coloque a cruz. Suba junto com Cristo. Porque se você não fizer isso, você não terá parte com Ele. Se você não pegar a cruz e colocar nas suas costas, você não terá parte com Ele. Se você não se alimentar do seu corpo e do seu sangue, você também não terá parte com Ele. Tenha parte com Ele. João 18, versículo 37, o governador, Pilatos, diz: logo tu és rei? Perguntando se Jesus Cristo é rei, ele fala: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se você é da verdade, você ouve a voz do Senhor. Se você não é da verdade, você não ouve a voz do Senhor. É o momento de você se arrepender, porque o que Ele fez na cruz por você foi muito profundo, foi muito sério. Ninguém poderia ficar no lugar de Cristo, mas Ele foi lá e foi no nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. Então você precisa se arrepender, precisa do Senhor. Você precisa voltar atrás das suas decisões. Você precisa parar de ser orgulhoso. Você precisa parar de achar que você sabe tudo. Você precisa parar de cometer os mesmos erros. Eu também preciso. Quantas vezes eu peco, faço coisas erradas. Eu falo que vou fazer uma coisa e não faço. Você também. Então, por favor, vamos nos arrepender todos juntos dos nossos erros e nossos pecados, para que possamos encontrar a vida eterna. Não vale a pena viver no seu mundinho de certezas se você não se submete à certeza e à verdade que é Jesus Cristo. Se você acha que eu tenho razão, se você acha que o que eu digo faz sentido, faça uma oração e peça ao Senhor para que Ele mude o teu entendimento e para que você possa se libertar das mentiras que o mundo colocou na sua vida. É isso que eu peço ao Senhor, que Deus possa te abençoar. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.